pessoal, essa semana nós vamos falar de o núcleo da célula, tá? Então, nesse desenho está representando uma célula, né? Nós vimos a membrana plasmática, nós vimos todo o transporte que acontece através da membrana, né? Moléculas grandes, moléculas pequenas, moléculas que estão dissolvidas em água, né? Transporte ativo, passivo, transporte através de vesículas. E essa semana nós vamos falar do núcleo da célula, tá? Então é lá no núcleo onde vai estar o DNA, onde vai estar o material genético da célula, tá? E lá no núcleo ele também vai ter uma membrana, igual a membrana plasmática que nós estudamos, que vai ter uma bicamada lipídica, né? Aqueles fosfolipídios, aquela bicamada. No núcleo também vai ter essa membrana, né? Guardando lá o material genético, guardando lá o DNA. Essa membrana do núcleo, ela é chamada de carioteca, tá? Então a carioteca é a membrana do núcleo da célula. Ela é cheia de poros por onde vão passar moléculas um pouco maiores também, como moléculas de RNA, vão passar por esses poros aí dessa carioteca, tá? Eu tenho um nucleolo, que é uma região mais condensada dentro do núcleo. Muita gente fala que o nucleolo é o núcleo do núcleo, tá? Nós vamos ver o que é esse nucleolo aí. Os cromossomos, né, que é o DNA, que são as moléculas de DNA, e a cromatina. Nós vamos ver o que é. Então, o núcleo é uma estrutura presente nas células, né, eucarióticas, e contém a maioria do material genético das células. Por que a maioria do material genético das células? Porque a gente tem 2% do nosso DNA está dentro das nossas mitocôndrias, tá? 2% do DNA das nossas células não estão no núcleo, estão lá dentro das mitocôndrias. Então, a maior parte do DNA, do material genético, está dentro do núcleo. Então, o núcleo ele vai coordenar e vai comandar todas as funções celulares, né? Então, se a célula ela precisa se dividir em duas, quem vai coordenar isso vai ser o núcleo, porque lá que vai ter o material genético, o DNA é que vai comandar tudo que vai acontecer. Se eu fui infectado por uma gripe, por um vírus da gripe, né, uma bactéria, e eu preciso produzir anticorpos para esse determinado vírus ou bactéria, quem vai coordenar isso, quem vai dar ordem para poder produzir isso, vai ser esses anticorpos, vai ser o núcleo, né? Se são células lá do estômago e precisa produzir bile, alguma coisa para poder digerir algum alimento, quem vai comandar isso vai ser o núcleo, né? Então tudo que ele que vai coordenar todo o funcionamento das células, das células. Então a carioteca é a membrana do núcleo, né? Então a carioteca constitui-se de duas membranas lipoproteicas que delimitam o núcleo, separando o material nuclear do resto do citoplasma. As membranas, então, vão ser separadas entre si por um espaço denominado espaço perinuclear. Então a membrana ela é dupla, né? Igual eu falei, e entre as membranas tem um espaço chamado espaço perinuclear, que possui poros por onde ocorrem as trocas de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. Igual eu falei, esses poros aí da carioteca vão passar macromoléculas, né? Moléculas grandes, como moléculas de RNA mensageiro, algumas moléculas bem grandes. Cromatina. Então, nucleoplasma, né? É o fluido constituído de íons, vários tipos de enzimas e moléculas de ATP dissolvidas em água. Nele estão inseridos filamentos de cromatina e nucleolo. O que é esse nucleoplasma? É como se fosse o citoplasma da célula, né? Todo aquele espaço ali dentro do núcleo. Ali eu vou ter íons, vou ter várias moléculas ali dissolvidas em água, né? Então, nucleoplasma é como se fosse o citoplasma. E cromatina, quando eu falo a palavra cromatina, nada mais é do que a molécula de DNA
enrolado em algumas proteínas. Porque o que que acontece, gente? Quando eu falo de DNA, cromatina e cromossomo, eu estou falando tudo do DNA, né? Só que o DNA, ele é um filamento muito delicado, né? Ele não pode se romper facilmente, né? Ele não pode perder nenhuma parte dele, senão causa até uma mutação genética, né? Se eu perco uma parte do meu DNA, eu paro de produzir uma proteína, às vezes alguma proteína essencial, né? Então eu não posso. O DNA é uma molécula muito delicada, só que é uma molécula muito grande, é uma molécula muito fina, né? E eu tenho muitas moléculas desse DNA, né? Na espécie humana, eu tenho e nós temos 46 filamentos desse DNA em cada célula do nosso corpo. Então, lá dentro do núcleo, né? Então, são filamentos muito fininhos. Então, eles precisam estar bem condensados, bem estruturados lá dentro para poder conseguir. Primeiro, que precisa caber lá dentro do núcleo, né? E segundo, eles têm que estar muito organizados. Então, eles se organizam na forma de cromossomos, né? Então eles ficam bem condensados lá em forma de cromossomos. E para isso esse filamento de DNA ele se enrola em proteínas chamadas de proteínas histonas para poder ficar bem organizado. É como se fosse um monte de ioiô lá dentro. O DNA ele vai enrolando nessas proteínas. Deixa eu ver se tem foto aqui. Como se fosse aqui. Como se fosse ioiô, né? Então eu tenho aqui assim, ó, a molécula de DNA. Então o que que acontece? Eu tenho algumas proteínas histonas que o DNA ele vai fazer isso. Ele vai enrolar aqui, aí enrola aqui, para ele poder ficar todo enroladinho assim e ele ficar mais condensado, ele ficar menorzinho. Então, quando o DNA está junto com essas proteínas, ele é chamado de cromatina, tá? E quando ele está todo condensado lá dentro do núcleo, enrolado nessas cromatinas, ele recebe o nome de cromossomo. Tá? Então eu tenho aqui o DNA, ó, ele se enrola nessas proteínas. Aqui tá vendo? Eles vão enrolando até chegar nesse estágio máximo de condensação e ele passa a ser chamado de cromossomos, tá? Mas tudo é molécula de DNA. Quando fala que lá dentro da região do núcleo eu tenho eucromatina e heterocromatina, gente, porque nem toda região do DNA ali ela é lida. Nem toda região do DNA ela vai formar uma proteína. Tem região que não é acessível, né? Tem região do DNA ali que ela está tão enrolada que ela não tem informação genética, né, em todo o DNA. Então essa parte do DNA que não tem ali né, DNA inativo, ele é chamado de heterocromatina, tá? E eucromatina é aquela parte do DNA ali que vai formar uma proteína, né, que tem alguma informação genética, informação do cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, tá? Então essa parte do DNA que é ativo, que tem informação, é chamado de eucromatina. Deixa eu voltar aqui. Então os cromossomos, eles possuem vários genes. O que é o gene? É a sequência do DNA que forma uma determinada proteína. Tá? Então eu tenho uma sequência de DNA que vai denominar a cor do meu olho. Aquela sequência do DNA que vai determinar a cor do meu olho é chamada de gene.
tá? Então eu tenho aquela parte ali, é o gene que vai codificar a proteína que vai formar a cor do meu olho. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Então, beleza. Então, aquela partezinha do DNA ali vai determinar essa determinada informação. Ela é chamada de gene, né? É, gente, outra coisa. Nós, então, temos 23 pares de cromossomos, né? Cada espécie cada espécie, né, de ser vivo tem um determinado número de cromossomos, um determinado número de fitas de DNA que a gente carrega nas nossas células. Isso vai variar de espécie para espécie, tá? Não tem uma espécie definida. Tem animal que tem quatro pares, tem animal que tem 80 pares, né? Nós, na nossa espécie, nós temos 23 pares. Então, nós temos, na maioria das nossas células, 46 cromossomos, tá? Por que na maioria das nossas células? Alguém tem ideia de qual célula do nosso corpo não tem 46 cromossomos? Hein? Eu não sei, não. Não? Gente, então as únicas células do nosso corpo que não tem 46 cromossomos vão ser os gametas, que são os óvulos e os espermatozoides, né? Eles têm que ter metade do número de cromossomos para na hora que acontecer a fecundação do óvulo com o espermatozoide, né? Cada um tem a metade do número de cromossomos, 23 e 23, para na hora que fecundar voltar a ter 46 cromossomos, tá? Então todas essas células do nosso corpo têm 46 cromossomos, menos os gametas, menos óvulo e espermatozoide, tá? Então, nesses 46 cromossomos, né, 23 nós herdamos do nosso pai e 23 nós herdamos da nossa mãe. Então, nós temos dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3, dois cromossomos 4, né, até dois cromossomos 22 e depois dois cromossomos 23, que são os cromossomos sexuais, né? São os cromossomos sexuais que vão definir nossas características sexuais. Então, os cromossomos sexuais eles são chamados de X e Y. A mulher ela vai ser XX, o homem vai ser XY, tá? Então, gente, olha só. Se a mulher sempre vai ser XX e o homem sempre vai ser XY, a mulher ela só pode passar para os seus descendentes, ela só pode formar óvulos contendo o cromossomo X, porque ela só tem isso para passar, né? Ela é XX, não tem como ela formar um óvulo tendo cromossomo Y. No corpo dela ela só tem cromossomo X. O homem, ele é XY. Então, quando ele for formar o espermatozoide, ele pode tanto formar espermatozoide com o cromossomo X, como pode formar espermatozoide com o cromossomo Y, tá? Então, o que acontece? Se ele formar um espermatozoide com o cromossomo X e esse espermatozoide fecundar o óvulo que vai ser X de qualquer jeito, aquele embrião vai ser uma mulher, né? Vai dar origem a um embrião de sexo feminino. Se ele formar o espermatozoide com o cromossomo Y que ele tem, ele vai formar e vai juntar com o cromossomo X do óvulo da mulher, vai formar um embrião do sexo masculino. O que eu quero dizer? Quem vai definir o sexo do indivíduo, do embrião que está se formando, vai ser sempre um homem, tá? É sempre o espermatozoide que vai carregar a informação que vai definir o sexo daquele embrião, né? Porque só o homem pode passar o cromossomo Y, porque a mulher é sempre XX. Beleza, gente? Beleza.
Então eu tenho aqui, gente, olha só, definido isso daí. Eu tenho 23 pares, ó, eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, né? Eu tenho sempre 46 cromossomos. Aí esse daqui é um exame que a gente faz para poder saber, chama cariotipagem, né? Que a gente faz para poder saber se está tudo bem aí com os números de cromossomos, porque eu tenho algumas mutações, algumas anomalias genéticas, né? Algumas alterações genéticas que são causadas aí por causa de número de cromossomos. Às vezes tem um cromossomo a mais, às vezes tem um cromossomo a menos, né? Eu acho que uma das mais conhecidas da gente é a síndrome de Down. A síndrome de Down, na hora que a célula vai se dividir para poder formar lá o espermatozoide e o óvulo, acaba indo 3 cromossomos 21. Em vez de ir só 2 cromossomos 21, né? Um do pai, outro da mãe, acaba que vai um cromossomo 21 a mais. Então a pessoa ela passa a ter a trissomia do 21. E isso define a pessoa nascer com síndrome de Down, né? Então a pessoa, é até fácil de guardar isso, porque a pessoa então ela tem 3 cromossomos 21, né? O dia que se é comemorado, o dia que se comemora o dia da síndrome de Down, né? É o dia 21 de março. Trissomia do 21, né? Então, isso às vezes cai em prova, né? Pergunta em prova, não o dia, né? Mas relacionado com a trissomia do 21. Essa cariotipagem aí, gente, é de um homem ou é de uma mulher? Olha os cromossomos sexuais, ó. Ele tem um X e tem um Y. Então, isso daí é de um homem, tá? Sempre que o indivíduo for XY, ele é um homem. A mulher é sempre XX. Beleza, gente? Sim. Então, então tá. Então, vamos supor que no cromossomo 5 eu tenho uma informação aí da formação do queixo. Se o queixo vai ser quadrado ou se o queixo vai ser redondo, tá? E eu tenho aqui, ó, nessa região aqui, eu tenho essa informação. Eu tenho esse cromossomo aqui da minha mãe, tá falando que o queixo vai ser mais arredondado. E essa região aqui do cromossomo do meu pai tá falando que o queixo vai ser mais quadrado, né? Então aí eu faço toda aquela genética lá de azão, azinho para poder saber se a característica é dominante, recessiva, se vai ser quadrado, se vai ser redondo, enfim. Eu só quero dizer que essa região aqui no cromossomo, ela é chamada de locus gênicos, que é o local do cromossomo onde tem aquela denominada característica, tá? E ela é a mesma região nos dois cromossomos. Então, no cromossomo 5 que eu herdei da minha mãe, no cromossomo 5 que eu herdei do meu pai, naquela mesma região ali, eu tenho uma determinada característica, tá? Então, vamos supor que aqui, nesse locus gênicos aqui, eu tenho a informação da cor do cabelo. Então, aqui, no cromossomo 5, eu tenho informação também da cor do cabelo, tá? Então, os dois cromossomos, eu chamo de cromossomo homólogo. Então, eu tenho o cromossomo 5 do pai, então eu vou ter um homólogo 5 da mãe. Se eu tenho um cromossomo homólogo 4 lá que veio do meu pai, eu tenho um cromossomo 4 que veio da minha mãe também. Então, eles são homólogos. Eles têm as mesmas características ali, né? As mesmas características. Tipo, cor do olho, né? Um vai trazer cor do olho, determinada informação, e outro cor do olho, determinada informação. Aí tem que ver quem vai prevalecer, que vai dar característica para aquele embrião que vai se formar. Mas naquela mesma região eu carrego determinada informação. Isso é chamado de locus gênicos. Tá? Então, o local que cada gene ocupa no cromossomo é chamado de locus gênico. Os cromossomos geralmente acontecem aos pares nas células
Cada par possui os mesmos genes e os mesmos locos gênicos e são chamados de cromossomos homólogos. Essas células em que os cromossomos estão aos pares são chamadas de células diploides, tá? Então, o que eu falei, todas as nossas células do nosso corpo, elas são diploides, porque elas estão aos pares, exceto as células germinativas, né? Os gametas, espermatozoide e óvulos, elas não são diploides. Elas não têm esses cromossomos aos pares, né? A gente tem apenas não tem os homólogos, né? A gente só tem um grupo dessas células. Então, os espermatozoides e os óvulos nas células humanas, elas têm 23 cromossomos, tá? Não tem aos pares. Porque na hora de fecundar... Oi? Quando uma mulher, por exemplo, tira o útero, ela perde cromossomo ou não? Não, ela perde cromossomo. Todas as nossas células, elas têm cromossomos, né? Tem material genético. Então, se você... o tempo todo você está perdendo célula, né? Essas células estão se renovando. Por exemplo, a célula do rosto. Toda vez que você faz uma esfoliação no seu rosto, você está jogando um monte de célula fora, né? E está perdendo DNA. Mas isso daí se renova, tá? Essa mulher perde o útero, ela tira o ovário, por exemplo, ela tira os óvulos dela, né? Aí ela tirou os óvulos, ela perdeu os gametos, né? Porque aí ela vai ter mais filho porque ela não tem mais os gametas, os óvulos. Entendeu? Só para ficar claro na cabeça de vocês, assim, quando faz a fecundação do óvulo com o espermatozoide, lá dos nossos pais, por exemplo, veio 23 cromossomos da nossa mãe e 23 cromossomos do nosso pai. Fecundou, ficou 46 cromossomos. Eu tenho esses 46 cromossomos em todas as minhas células do meu corpo, da célula da pele, da célula do meu olho, na célula do meu estômago, na célula do meu intestino. Eu tenho esse mesmo grupo de cromossomos, todas as células, né? Então, a característica que essa célula vai expressar, que é diferente em cada uma. Igual a célula da minha pele, ela sabe que ela tem que produzir melanina, então o gene lá da melanina vai expressar, o gene de defesa de célula sudorípara, que não sei, esses genes eles vão se expressar. Agora, não vai expressar lá no meu intestino o gene, sei lá, 18, que vai falar que tem que produzir cabelo. Não vai produzir cabelo no meu intestino, entendeu? Mas o gene para produzir cabelo tá lá, só que ele fica inativo, tá? Vocês vão ver isso em genética, quando vocês forem estudar genética, vocês vão ver melhor. Entendeu, Bruna? Quando vocês forem ver genética... Oi. Não. Pode falar. Quando a pessoa tem síndrome de Down, eles falam que é um cromossomo a mais, é mesmo? Ué. Estava dormindo. Eu falei aqui, ó. Cromossomo 21. Esse cromossomo 21, quando a pessoa ela tem, em vez de ter 3 cromossomos, ao invés de ter 2 cromossomos, ela tem 3. Tá? Então a síndrome de Down ela é a trissomia do 21. Tá? Entendeu, Maria? Quando vocês forem ver genética também, vocês vão ter uma aula só de síndromes genéticas, tá? De alterações genéticas. Vocês vão ver isso direitinho. Isso daqui também é um exame de cariotipagem, ó, que a gente faz. Eu quero saber se meu filho vai ter síndrome de Down, né? Então você vai lá, pega uma célula dele. Lógico que não faz isso. Eu acho que para saber se tem síndrome de Down tem outras características físicas que o médico consegue fazer dentro do útero, assim, ver tamanho do dedo, algumas coisas. Mas pode fazer dessa forma: você pega uma célula e você vê os cromossomos que tem dentro daquela célula. Então eu tenho lá 2 cromossomos 1, certinho, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, né? E faz coloridinho aí e fica esse exame bonitinho aí, né? Dá para fazer até um quadro, né? Então, a célula haploide, né? Igual eu falei do gameta, ó, tem 1, 2, 3, 4 cromossomos aqui dentro, né? Um é uma bolinha aí bem pequenininha. A célula haploide, que são os óvulos e os espermatozoides,
Aí, quando eu tenho uma célula diploide, eu tenho esses cromossomos todos duplicados, né? Eu tenho o dobro desse número de cromossomos. Então, os gametas, ó, os óvulos e os espermatozoides, eles vão ser células haploides. Vocês entenderam, gente? Célula haploide, célula diploide. Hein, gente? Ó, eu acho que tá todo mundo meio dormindo hoje, hein? Acordem, gente. Então, o nucleolo, gente, é o que eu falei que é chamado de núcleo do núcleo, né? Ele é um corpúsculo denso, né? E ele está repleto de RNA ribossômico. RNA ribossômico que vai formar os ribossomos, que vai produzir os ribossomos. Então, os ribossomos, eles vão ser formados principalmente por RNA ribossômico e vai estar presente lá no nucleolo. Agora, o que é ribossomo, nós vamos ver na próxima aula, tá? Só guarda aí que o nucleolo é uma massa cheia de RNA ribossômico que vai formar os ribossomos.